Muito bem, pessoal, então vamos resolver questões de concurso. Então vamos nessa. Bom, pessoal, só lembrando que essa aula faz parte do nosso curso Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação 4, né? Encerrando aí esse módulo sobre Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Concurso Nacional Unificado, o CNU, né? O maior concurso da história do Brasil. Então, pessoal, o nosso curso é focado na banca Sesgran Hill, que é a banca realizadora aí do CNU. E, pessoal, nesse curso a gente foca em discutir sobre a lei número 9.610 de 1998, que é a famosa Lei de Direitos Autorais, que está sempre muito presente aí nos concursos. Então perceba que o nosso curso é formado por uma série de questões, temos algumas resoluções em vídeo, tá certo? A gente ainda vai adicionar novas resoluções à medida em que formos produzindo. Bom, então o curso está disponível na plataforma da Udemy, pela menor faixa de preço da plataforma, e também está disponível para os membros do nosso canal no YouTube, tá certo? Pessoal, é basicamente isso. Continuem firme nos estudos e boa sorte. Bom, pessoal, olha só. Temos essa questão que diz o seguinte: depois de produzir um material específico para um curso, o conteudista pode transferir os direitos de uso desse material para a instituição que o comprar. Porém, esse conteúdo continua sendo de autoria de quem o produziu. Nesse contexto, os direitos morais do autor são... Bom, pessoal, essa questão aqui está falando sobre a lei número 9.610 de 1998, que é a lei sobre direitos autorais, tá certo? E vai tratar especificamente da questão dos direitos morais do autor. Então vamos ver aqui as alternativas. Letra A. São os direitos morais do autor, né? Aqueles que envolvem a autoria intelectual da obra. Pessoal, vamos olhar justamente na nossa lei 9.610 de 1998. Vai tratar sobre os direitos morais do autor, pessoal, o artigo 24. Bora ver aqui. Olha só. Capítulo 2, né? Dos direitos morais do autor. Artigo 24. São direitos morais do autor. Inciso 1. O de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra. Inciso 2. O de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo do autor na utilização da sua obra. Inciso 3. O de conservar a obra inédita. Inciso 4. O de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou a prática de atos que, de qualquer forma, possa prejudicar ou atingi-lo como autor de sua reputação ou honra. Inciso 5. O de modificar a obra antes ou depois de utilizada. Inciso 6. O de retirar de circulação a obra ou suspender qualquer forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem. Inciso 7. O de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio do processo fotográfico assemelhado ou audiovisual, preservar sua memória de forma que cause o menor inconveniente possível ao seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado. E aqui, parágrafo 1º. Por morte do autor, transmitem-se aos seus sucessores os direitos a que se referem os incisos 1 a 4. Parágrafo 2º. Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio público. Parágrafo 3º. Nos casos dos incisos 5 e 6, ressalva-se as prévias indenizações a terceiros quando couberem. Certo? Então, pessoal, com isso, a gente viu aqui os direitos morais do autor. Percebam, pessoal, que tudo isso aqui que a gente leu está decorrendo sobre o quê? Está decorrendo justamente sobre aqueles direitos que envolvem a autoria intelectual de uma obra. É exatamente isso que são os direitos morais, tá certo, pessoal? Ó, logo no inciso 1º, né, o de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra.
todos os demais estão relacionados a isso, né, pessoal? A reivindicação de autoria da obra. Portanto, essa é exatamente a definição, né, o que é o conceito de direitos morais. Portanto, a resposta correta é a nossa letra A, mas a gente vai analisar as demais para a gente poder entender, de fato, toda a questão, tá certo? Então vejamos aqui a letra B. Urge quem adquiriu a obra por cessão com prerrogativa de modificá-la a qualquer tempo. Pessoal, adquirir uma obra por cessão é basicamente adquirir os direitos patrimoniais dessa obra, que é basicamente os direitos de exploração econômica, certo? Ou seja, só que como a gente já viu, né, existem basicamente dois tipos. Tem os direitos morais, que são pertencentes exclusivamente ao autor, e os direitos patrimoniais, que esse autor pode transferir para uma empresa ou para outras pessoas para modo de exploração econômica. Ele transfere, pessoal, não os direitos morais. Os direitos morais são intransferíveis. Ele transfere apenas os direitos patrimoniais. Então, quando se adquire uma obra por cessão, está se adquirindo o quê? Os direitos patrimoniais e não os direitos morais. E olha só, e ainda diz aqui, com a prerrogativa de modificá-la a qualquer tempo. Olha só, pessoal, pelos direitos morais, ó, aqui no inciso 4, né? O de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou práticas de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-lo ou atingi-lo como autor em sua reputação ou honra. Portanto, isso aqui está completamente falso, né? Mesmo cedido os direitos patrimoniais, ainda não é possível modificá-la a qualquer tempo, porque isso pode violar os direitos morais do autor, tá certo? Porque isso poderia prejudicar a integridade da obra ou prejudicar a honra ou reputação do autor, certo? Então, não pode modificar, tá certo? Mesmo tendo os direitos patrimoniais. E claro, a questão está falando sobre os direitos morais, né? Aqui a letra B não tem nada a ver, né? Porque tá decorrendo sobre os direitos patrimoniais e mesmo sobre os direitos patrimoniais ainda está errado a letra B. Então, completamente equivocada, certo? Letra C. Os direitos morais são, né, alienáveis e irrenunciáveis. Pessoal, vai tratar disso o artigo 27, que diz o seguinte: os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. Portanto, é justamente o oposto do que está dizendo a letra C, que está completamente equivocada. Tá certo? Vamos então para a letra D. São os direitos morais, né, os que regulam a utilização econômica da obra. Pessoal, como a gente explicou, existem os direitos morais e os direitos patrimoniais. Os direitos que regulam a utilização econômica da obra são os direitos patrimoniais. Esses direitos patrimoniais, eles podem ser transferidos para outra pessoa, outra empresa, para distribuição, reprodução, comunicação pública, exploração econômica, enfim. Diferentemente dos direitos morais, tá certo? Que não podem ser transferíveis. Então, não. Os direitos morais não são os que regulam a utilização econômica da obra. Isso são os direitos patrimoniais. E letra E, os próprios direitos patrimoniais do autor. Isso aqui também está completamente equivocado, né, pessoal? Como eu já expliquei, existem os direitos patrimoniais e eles são diferentes dos direitos morais, tá certo? Os direitos patrimoniais você pode transferir, mas os direitos morais não. Eles são inalienáveis e irrenunciáveis. Portanto, a letra E está completamente equivocada. Ou seja, nosso gabarito é a letra A. Bom, e com isso a gente encerra por aqui a nossa resolução. Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. E até a próxima.